Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria a diferença entre bênção e milagre. Eu entendo que abençoar pode ser oferecer um benefício a alguém ou simplesmente falar bem de alguém. Milagre, por sua vez, é algo sobrenatural. Mas vamos deixar que o New and Concise Bible Dictionary, edição Morris, explique melhor o que é. Bênção, a palavra bênção. Existem duas aplicações distintas da palavra bênção. Deus abençoa o seu povo e o seu povo abençoa a Deus, sendo a mesma palavra constantemente utilizada em ambos os casos. É óbvio, portanto, que deve existir mais de um sentido para o termo. Além disso, nós lemos que o menor é abençoado pelo maior, em Hebreus 7,7. E apesar de estar se referindo a Melquisedeque abençoando a Abraão, o mesmo vale para Deus e suas criaturas. Ao conceder favores, Deus é o único que pode abençoar. O cristão pode dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em Efésios 1,3. Mas a mesma passagem diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, significando, graças sejam dadas ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este significado é mais bem explicado pelos registros da instituição da ceia do Senhor. Em Mateus e Marcos, o Senhor tomou o pão e o abençoou. Em Lucas e 1 Coríntios 11, 24, ele tomou o pão e deu graças. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Trata-se, portanto, de Deus nos abençoando e pelo que nós abençoamos a Deus por meio de ações de graças, louvor e adoração. Aí o dicionário continua explicando: milagres. Nenhum crente sincero na inspiração das Escrituras pode ter dúvidas quanto aos verdadeiros milagres que foram efetuados pelo poder de Deus, tanto nos tempos do Antigo quanto no Novo Testamento. É a chamada filosofia ou ceticismo que mistifica o assunto. Muito se fala a respeito das leis da natureza e se afirma com convicção que tais leis sejam irrevogáveis e não possam ser quebradas. A isso se deve acrescentar que leis da natureza que eram desconhecidas são frequentemente descobertas. E se os nossos antepassados pudessem testemunhar a aplicação de algumas das mais recentes descobertas, como computadores, telefones, celulares, etc., considerariam essas coisas como milagrosas. Com isso, costuma-se argumentar que os acontecimentos registrados nas Escrituras como sendo milagres eram apenas a aplicação de algumas leis da natureza que as pessoas daquela época desconheciam. Tudo isso é fundamentado numa falácia. Não existem leis da natureza como se a natureza fosse capaz de criar suas próprias leis. Existem leis na natureza, as quais Deus, em sua sabedoria como Criador, decidiu criar. Mas aquele que fez essas leis certamente possui o mesmo poder para suspendê-las ao seu bel prazer. Apesar de estarem sendo descobertas novas leis na natureza de tempos em tempos, elas de modo algum têm algo a ver com as coisas como um morto que volta a reviver, um cego que passa a ver, um surdo a ouvir, um paralítico a andar, demônios serem expulsos daqueles que eram possuídos por eles. Tampouco tem a filosofia natural descoberto qualquer lei que irá explicar coisas como um machado flutuando na água. A pura e simples verdade é que Deus, em sua sabedoria, permitiu que algumas das leis naturais fossem suspensas, e em certas ocasiões ele exerce o seu indescritível poder, como quando supriu os israelitas com maná vindo do céu, e quando alimentou milhares a partir de poucos pães e poucos peixes, ou quando devolveu a vida que havia abandonado um corpo. Portanto, até aí traduzido do New and Concise Bible Dictionary, Morris Edition.